Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Espírito Santo que fecundou o seio e a mente de Maria também possa fecundar a nossa mente e o nosso coração para que possamos, sem dúvida, aproveitar desse curso de teologia moral. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Meus queridos, hoje nós vamos estudar a consciência, que está na Moral Fundamental de Aurélio Fernandes, que nós vamos seguir o texto para análise e estudo, no capítulo 4, a partir da página 137. Peço a vocês que possam acompanhar comigo. Diz assim: grandeza da consciência. A consciência que o homem e a mulher têm de mais nobre. Se a liberdade é o constitutivo do existente humano, a consciência remete para o próprio ser da pessoa. Orígenes escreveu: a alma da alma é a consciência. De fato, a consciência é como que a quinta essência da pessoa. Disse dela que o núcleo mais íntimo, o santuário de Deus, sacrário do homem, lugar em que Deus fala, por isso é adjetivada como sagrada. O sentimento popular reconhece esta sacralidade e dignidade a ponto de definir a qualidade de uma pessoa pela sua consciência. O sentimento popular a define assim. Daí que o maior elogio a alguém se concretize no dito popular. É uma mulher ou um homem de consciência. E com isso faz-se o máximo elogio. Paralelamente, o juízo mais negativo exprime-se em termos parecidos. Esse homem e mulher não têm consciência. E este comentário encerra também o veredicto extremo sobre a categoria moral do indivíduo. A importância da consciência pessoal reflete-se também nas expressões que exigem o seu reconhecimento e exigem os seus direitos. Frases: não permito que ninguém se meta na minha consciência. A minha consciência não me permite isso. É uma coisa que em consciência tenho que fazer e etc. São expressões que surgem espontaneamente em momentos em que a pessoa humana tem que tomar uma decisão que compromete o seu ser mais íntimo. Eu estou na página 138, no parágrafo que começa, é o segundo, que diz: em consonância com a grandeza da consciência pessoal, as grandes declarações dos direitos do homem reconhece a liberdade de consciência como um dos direitos fundamentais que, por seu turno, está na base de muitos outros direitos. A este reconhecimento corresponde a objeção de consciência, como direito que protege a consciência contra qualquer ingerência estranha, quer seja de particulares, quer dos estados. A liberdade e a objeção de consciência são reconhecidas na Declaração de Direitos do Homem da ONU, artigo 8, e na Declaração sobre a Liberdade Religiosa do Concílio Vaticano II. A descrição mais exaustiva e o papel decisivo que a consciência desempenha na vida moral ficou expresso literalmente na Constituição Gaudium et Spes com estas solenes palavras, página 139. A consciência é o núcleo mais secreto do homem, o santuário onde ele está a sós com Deus, cuja voz ressoa no seu íntimo. É de um modo admirável que a consciência nos dá a conhecer essa lei, que se cumpre no amor a Deus e do próximo,
Pela felicidade e a consciência, os cristãos unidos aos outros homens devem procurar a verdade e resolver com acertos os numerosos problemas morais que se apresentam tanto na vida individual como na comunidade social. Portanto, quanto maior for o predomínio da consciência reta, tanto mais as pessoas e os grupos se afastarão do arbítrio cego e tenderão a conformar-se às normas objetivas da moralidade. Todavia, acontece com muita frequência que a consciência erra por ignorância invencível, sem que por isso perca a sua dignidade. O mesmo já não se pode dizer quando o homem pouco se preocupa com investigar a verdade e o bem, e quando o hábito do pecado cega aos poucos a consciência. Então está aqui Gaudet Spes 16 sobre a consciência. Eu quero que vocês vão lendo, refletindo, depois no roteiro estudo vocês terão aqui algumas como trabalhar isso. Em suma, este texto conciliar contém as seguintes afirmações. Aí, peguem a página 140. Vamos ler. O que aqui em pontos o autor resume. A consciência, o sacrário do homem, é o mais íntimo da pessoa. Na consciência, Deus fala ao homem. A consciência revela ao crente o preceito máximo do amor. Pela consciência, os homens unem-se a si, entre si na busca da verdade. A consciência reta é a garantia máxima para ser fiel à vida moral. A consciência não perde a sua dignidade quando atua com ignorância invencível, quer dizer, não teve como formar-se, conhecer a verdade moral. A consciência degrada-se quando, conscientemente, plena consciência e deliberação, o ser humano comete o pecado. Aqui está o pano de fundo do que nós vamos estudar. Definição, página 140. Vamos lá. O Catecismo da Igreja Católica define a consciência nos seguintes termos. A consciência moral é o juízo da razão, pela qual a pessoa humana reconhece a qualidade moral de um ato concreto. Olha, é o juízo da razão, a capacidade de reconhecer a qualidade moral, se é bom ou mal. A definição esclarece que a consciência é um juízo racional prático. Prático porque você usa na hora de agir. Que julga acerca da bondade ou malícia de uma ação. Com efeito, assim como a razão teórica julga acerca da verdade ou falsidade de uma verdade especulativa, o homem também é capaz de fazer juízos práticos. O fundamento é óbvio. Dado que o homem conhece e atua, além de formular juízos teóricos sobre a verdade e o erro de certos enunciados intelectuais, também deve ser capaz de emitir juízos teóricos práticos sobre o valor moral dos seus atos. Esse juízo da razão prática é a consciência. Então, vamos lá, olha lá. O fundamento é óbvio. Sabe o que é óbvio? Óbvio é aquilo que salta aos olhos de tão claro que é. O homem conhece e atua. Conhece e age. Além de formular juízos teóricos sobre a verdade e o erro de certos enunciados intelectuais, de poder ponderar, pesar na balança do juízo o que é verdadeiro e o que é falso, também deve ser capaz de emitir juízos teóricos práticos sobre o valor dos seus atos, que vão ser feitos ou que já foram feitos. Isso é a consciência. Por consequente, a função da consciência. Qual é a função da consciência? Aqui na página 141. É julgar as próprias ações do indivíduo. Ele faz um juízo sobre si primeiramente, determinando a sua qualidade, ou seja, julgar se são boas ou más. E aqui, logo em seguida, tem a divisão da consciência, que eu espero que vocês possam estudar bem.
Diz assim: a importância da consciência corresponde às múltiplas formas que há que distinguir. As mais comuns são as seguintes. Como a gente divide? A gente divide por quê? Os teóricos, os sábios, os teólogos da moral ao longo dos séculos formularam essas divisões que a gente só entende no conjunto, mas para entender melhor no conjunto é preciso separar. Vamos estudar uma por uma. Por razão do momento em que se emite o juízo, ou seja, no momento em que se emite um juízo, a definição do Catecismo da Igreja Católica inclui os seguintes tipos. Antecedente é aquela precede a ação antes de atuar, pensa se é bom ou mal, o que se vai realizar. Concomitante acompanha a ação enquanto se realiza. Consequente é o juízo moral que se faz depois de ter realizado um ato. Esse é o primeiro ponto, em razão do momento que se emite. Antecedente, concomitante, consequente. Página 142. Em relação à norma ou lei, se a consciência é contemplada na sua relação com a lei que deve cumprir, pode-se distingui-la em verdadeira e errônea. Olha só, consciência em relação à norma da lei. Como que é formada a lei, não é? Do juízo prático. Depende da lei eterna, o desígnio de Deus, mas nós temos quanto à moral, a lei. Esse desígnio manifestado através da lei natural escrita no nosso coração, faça o bem e evite o mal, explicitado pelos 10 mandamentos. E para nós cristãos, a plenitude da explicação da lei é o que Jesus falou sobre o comportamento, que está Mateus 5, 6 e 7, é o resumo mais ordenado. Então, se a consciência é contemplada na sua relação com a lei que deve cumprir, pode-se distingui-la em verdadeira e errônea. Consciência verdadeira é a que coincide objetivamente com a norma ou lei, com o que está dado na razão, lei natural, os 10 mandamentos e o Sermão da Montanha. Vamos dizer assim, teoricamente, Sermão da Montanha, por tudo que Jesus disse. E consciência errônea, em contrapartida, é a que não corresponde ao que a norma determina. Na consciência errônea, admite-se 2 possibilidades: que o erro seja vencível. O que é o erro vencível? Quando se pode sair do erro. Ou seja, ou que seja invencível, quando não é possível conhecer objetivamente o conteúdo da lei. A consciência com ignorância vencível é culpável. A pessoa que poderia se formar, informar-se para formar a sua consciência sobre como agir em uma determinada situação, momento, na prática, peca, porque poderia vencer essa ignorância. Ao caso, se é invencível, não peca, se tomou as medidas oportunas para conhecer o que é permitido ou o que é proibido, mas não foi capaz de ter uma consciência esclarecida ou formada. Ponto C. Por razão do assentimento ao juízo. Ou seja, quando dou meu assentimento, meu aval, meu sim, a consciência divide-se em certa ou duvidosa. Consciência certa é a que emite o juízo com segurança. Consciência duvidosa, quando se duvida sobre algum dado relacionado com o ato que se executa ou se omite, quer seja sobre se existe ou não uma lei que preceitua ou proíbe uma ação, quer seja a dúvida cerca de um determinado da lei, se obriga ou não, etc. O que acerta é aquela que emite um juízo com segurança. Para mim é claro,
duvidosa quando se duvida sobre algum dado relacionado ao ato que deve fazer, ou se existe ou não uma lei que preceitua. Por seu lado, a dúvida pode ser positiva ou negativa. O que é uma dúvida? Dúvida positiva é a que surge por alguns motivos sérios que levanta suspeita e permite duvidar. Quando eu tenho uma informação, por exemplo, se eu, perante uma informação, eu penso que seja assim, mas algo me permite duvidar. Quando, por exemplo, uma informação, uma homilia, um padre diz uma coisa de en passant, sem aprofundar, e surge dúvidas. E que você precisa, sobretudo em questões de moral, sobre a vida, sobre os relacionamentos, sobre o amor a Deus e ao próximo, etc. Não quero me alongar aqui. Mas há uma dúvida negativa. Quando não se tem motivo para duvidar, é quando não se quer obedecer. Mas vamos falar sobre isso. Porque para entender isso, precisamos entender o ponto D da página 143. Pelo modo habitual de emitir o juízo. Modo habitual, hábito, significa virtude ou vício. Veja bem, virtude ou vício. Pode-se distinguir vários tipos de consciência. As mais frequentes são 3: delicada, escrupulosa e laxa. Aqui eu quero me deter. Consciência delicada é a que procura em todo momento e nos atos mais pequenos julgar retamente sobre o mandado ou proibido com o fim de cumprir. Consciência escrupulosa é a que encontra motivo de pecado onde não há qualquer razão para isso. Depois, para finalizar na outra aula, porque são duas, eu quero falar sobre essas consciências escrupulosas. E a consciência laxa é a que, pela razão mais pequena, qualquer que seja, se sente justificada por não observar o mandato. Sempre são perante uma consciência reta e certa, que é a delicada, que é esclarecida segundo o dado revelado do Antigo Testamento, que ilumina a lei natural, como o Evangelho, que é a plenitude da lei do amor. Ela age, temos duas, uma escrupulosa, que vê pecado onde não tem pecado, e a laxa, que não vê pecado em nada, quase, e que podemos variar depois. E vou explicar mais para frente, aqui não. Que a consciência laxa, ela pode ser muito, muito, muito leve, que pode ser uma consciência quase cauterizada, como dizem alguns teólogos, que a pessoa já não sente nada, sua consciência é totalmente sem critério de julgamento. Na página 143, última frase, o item é: em razão da responsabilidade com se emite o juízo. Nós estamos falando da consciência, as suas divisões. Em razão da responsabilidade, o juízo pode-se distinguir a consciência reta e torcida. O que é uma consciência reta? É a que se ajusta ao ditame da razão. Classifica-se de prudente o homem que opta em conformidade com esse juízo. Claro, a minha razão me diz, depois de ter formado, que eu devo ir à missa, ao menos dos domingos, para celebrar a Páscoa semanal, e o que significa receber o sacramento, e o que significa fazer a Páscoa semanal. E uma consciência torcida é a que não se submete à razão. Corresponde ao homem que atua de modo imprudente e temerário. Imprudente, por que ele é imprudente? Porque ele não consegue instruir-se, não consegue ponderar bem de pêndulo da balança que equilibra. Ele não sabe ter um equilíbrio. Ele atua de modo imprudente e temerário.
porque ele não é capaz, por exemplo, de arguir, interpretar, não segundo o que ele gosta, mas o que a lei, por exemplo, o Evangelho lhe diz. E aqui conclui na página 144. Os diversos tipos de consciência deduzem-se da sua relação com a lei ou norma moral. E diz assim: trataremos o tema expressamente no capítulo 7. Para já basta dizer que a consciência emite o seu juízo a partir do que determina a lei. Ela não dita nem cria o bem e o mal. Dedulo do que preceita a própria lei. A relação entre a lei e a consciência é formulada neste conhecido princípio. Qual é o princípio? Anotem aí. A consciência é a norma próxima. E a lei, a norma remota da ação humana. Quer dizer que na hora de agir, de emitir o juízo prático, a norma é a minha consciência. Eu tenho que agir segundo a minha consciência. Mas a minha consciência tem uma norma remota, que eu tenho que me referir, que é a ação, que é norma que diz: faça o bem e evite o mal. Se explicita o que bem e mal nos 10 mandamentos. E Jesus diz o que significa cumprir a lei. A plenitude da lei é o amor a Deus, amando o próximo. Isso é interessante, hein? Norma próxima e a remota. Eu não posso viver da norma, não posso agir só segundo a norma próxima, porque eu não sei se ela está adequada à norma remota, que é a lei. Princípios morais, vamos lá. A consciência goza de certas propriedades ao emitir juízos práticos. Em síntese, esses princípios morais que o reto atuar determina podem concretizar-se nos seguintes. Primeiro, é preciso atuar sempre com consciência verdadeira. O que é consciência verdadeira? É a que coincide objetivamente com a norma ou lei. Acabei de explicar. Segundo, na página 145, nunca é lícito atuar com consciência duvidosa acerca da licitude de uma ação, quando há um temor fundado de errar. Nunca é lícito atuar com consciência duvidosa acerca da licitude de uma ação, quando há um temor fundado ao errar, quer dizer, quando eu tenho certeza que eu posso errar. Nesse caso, é preciso tomar as medidas oportunas para sair da dúvida, que é formar-se, informar-se. 3. A dúvida puramente negativa, sem motivo para duvidar, não se deve ter em conta no momento de atuar, mesmo que haja alguma razão de pouco peso. Quer dizer, se ela não tem uma dúvida séria, positiva, né? Não devo ter em conta isso, né? Mesmo que haja alguma razão. 4, né? Depois diz: a consciência é invencivelmente errônea quando eu tentei me formar antes de agir, me informar, tentei usar todos os meios, mas não me foi possível. Quando permite algo que está proibido e o realiza, não comete pecado, porque ele tentou, não fez por laxismo, por ser imprudente, por não querer formar-se, por preguiça espiritual. Agora, 5, a consciência que sofre um erro invencível deve ser obedecida no que manda ou proíbe. Caso o homem atua contra a consciência e peca. Por exemplo, mesmo que eu acerte e se eu ajo contra a minha consciência, que é invencível, né? Caso peca, o homem atua contra a sua consciência, porque a consciência é norma próxima, que invencivelmente a pessoa agiu segundo o que lhe parecia certo, segundo a norma remota. Mas não pôde, mas então deve seguir a consciência.
É pecado atuar com consciência vencivelmente errônea. Quer dizer, eu precisava voltar à catequese, consultar um padre, um especialista, uma especialista, mas não foi possível. Não foi possível, mas eu não quis. Logo, peca quando atua errado, porque não poderia vencer e não vencer. Ponto 7. A consciência é livre. Por isso não deve ser violentada por ninguém. O próprio Deus respeita a liberdade da pessoa humana. Pronto, isso é verdade. Você não pode violentar uma pessoa, agir contra a sua consciência. Veja aqui que a consciência invencível que a consciência que sofre um erro invencível deve ser obedecida no que manda ou proíbe. Caso contrário, o homem atua contra a consciência e peca. É um fato. Não deve ser violentada. Mas o homem não é livre para não formar a sua consciência e está obrigado a empregar os meios necessários para formar uma consciência eticamente reta. Na segunda parte do curso, falando sobre esse tema, nós vamos ver a dificuldade que o Padre Pincers nos apresenta sobre esse tema hoje, sobretudo hoje, onde se valoriza a consciência em detrimento da lei. Mas o homem não é livre para não formar a sua consciência, está obrigado a empregar os meios necessários para formar uma consciência eticamente reta, que age segundo a norma. Também, final da página 145, também estes princípios se fundamentam na relação existente entre a norma moral e a consciência, tal como se disse na página anterior, ou seja, a consciência, quando emite o seu juízo, não determina o que é mal ou bom, mas dedula de acordo com o que a lei proíbe ou preceitua. Certo? Então aqui, depois os senhores vão ter que estudar, por favor, para me ajudar. E vamos agora na página 146, falar de um tema para finalizar a aula de hoje. Crise da consciência. Oxe, vamos ver aqui, que nós temos aqui um pouquinho do que eu já falava. Só um pouquinho de água. Diz: há que reconhecer que alguns contemporâneos negam a existência da consciência. Encontramo-nos, de novo, como dissemos ao falar da liberdade, perante uma incoerência histórica. Como é que é possível que, numa época em que se valoriza a consciência, até limites insuspeitados, haja quem se empenhe em negá-lo? Desde a diatribe de Nietzsche, que escreveu A consciência é uma doença terrível, que não falta quem atribua a sua origem a preconceitos religiosos, pelo que em teoria e na prática pretendem negá-lo. O argumento mais convincente a favor da existência da consciência, além da convicção universal em todos os tempos e nas mais diversas culturas, que é impossível elidir, é a própria experiência pessoal que testemunha a existência da consciência em cada pessoa. Todos experimentamos a capacidade de reflexão sobre nós próprios, que nos faz darmos-nos conta do que fazemos, julgando acerca da sua bondade ou malícia. E se é verdade que a reflexão intelectual é a causa do conhecimento teórico, menos ainda é possível negar que a reflexão sobre a própria atuação nos adverte da veracidade dos juízos acerca do bem e do mal, das ações que realizamos ou que nos dispomos a levar a cabo. Isso é muito importante, queridos, e porque senão, se nós não entendemos o que é flexão, isso ou seja, voltar-nos para nós mesmos, é muito difícil dizer o que é consciência, mas é verdade
que a experiência do homem faz com que ele volte-se para refletir. Reflexão. Vou ver se eu acho aqui no meu arquivinho o que é reflexão. O sentido da palavra. Parece que eu tenho sim, só um segundo. Senão eu vou procurar depois. Olha só, concentração do espírito sobre si próprio, sobre as suas ideias, sentimentos e ações. É concentrar-se. Daí vem a palavra também meditar, contemplar, voltar-se junto de si mesmo. Na Bíblia, a existência da consciência é um dado inquestionável. Com diversos termos, indica-se que a atuação do homem se tem de confrontar com o ditame da sua consciência. Segundo a revelação, a consciência está de tal modo enraizada no ser humano que é identificada com o coração. Assim se expressa o livro dos Provérbios. Tende os meus preceitos escondidos nos vossos corações, gravai-os sobre a tábua do vosso coração. Igualmente, a Bíblia refere-se que Deus investiga a consciência do homem e que, perante a má conduta, o pecador se verá acossado pelos remorsos da própria consciência. No Novo Testamento, o termo consciência é mencionado 30 vezes, apresentando-se o significado dos diferentes usos que se fazem dela. Elogia-se a boa consciência, recorda-se que o respeito pela consciência própria e alheia contraspõe-se à consciência dos pagãos à dos cristãos. Recomenda-se respeitar a consciência dos débeis. E São Paulo sublinha a sua consciência irrepreensível diante de Deus e dos homens. Por isso, aconselho os crentes a não terem consciência alguma de pecado, já que terão de dar conta a Deus dos juízos de sua consciência. Então, olha, nós estudamos aqui. Depois, aqui no livro do Pinkers, nós temos um capítulo maravilhoso que trata também deste tema. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas eu tenho uma aula que eu acho que já está gravada. Depois coloco a vossa formação. As variações da consciência, página 73 desse livro, que eu tenho, depois passarei para vocês, mas eu vou ler aqui. Tem uma aula gravada, já feita para outro curso, diz assim: vale destacar, diz o autor, o Pinkers, também uma considerável mudança de mentalidade que afetou o papel e o significado da consciência. Os manuais deram à consciência uma posição central. Ela é intermediária entre a lei e a liberdade. Aplica a lei aos atos específicos e os julga em nome da lei. Nessa perspectiva, a tarefa primária dos moralistas é a de resolver casos de consciência. A consciência torna-se, assim, o lugar por excelência da vida moral. O centro de gravidade, contudo, permanece a lei. A consciência e os teólogos morais são meramente os seus intérpretes. A consciência pode, no entanto, exercer uma função mais rica, isso é muito importante, e variada, que meramente impor obrigações legais. Na tradição cristã, como explicada pelo cardeal Newman, no século XIX, por exemplo, a consciência representa a voz de Deus que ressoa na intimidade do coração humano num diálogo íntimo. A consciência julga e ordena de maneira soberana, mas também convida à conversão e traça os caminhos
às vezes surpreendentes, que levam à vocação. A consciência é profundamente pessoal e, mesmo assim, pode formar laços profundos de comunhão eclesial. A consciência, vista desta forma, é o que Newman chama de o primeiro vigário de Cristo. De qualquer modo, já no século XIX, Newman aponta um desvio importante no significado da palavra consciência. Notou que, para muitos, um apelo à consciência já não mais evocava uma referência a um juízo interior, mas significava simplesmente a prerrogativa de um inglês de agir segundo a sua própria vontade, sem levar em consideração Deus ou qualquer autoridade religiosa. E aqui continua o autor. Com efeito, a consciência é uma faculdade com duas faces, olha só, olhar para Deus e para a lei, mas também representa o sujeito, o eu pessoal de que faz parte. Ora, por relação ao legalismo excessivo, surgiu em certos meios católicos, no pós-concílio, uma espécie de alergia jurídica que mudou o centro da gravidade da teologia moral para mais longe da lei e mais perto da liberdade do sujeito e da consciência. A consciência passaria a ser o juiz supremo da vida moral, embora não se costume dar muita atenção ao equívoco que surge quando se associa tão proximamente a consciência, olha, com a opinião pessoal de cada um, que não raramente é autojustificante. Quer dizer que a gente pensa que consciência é eu acho, me parece, para mim tá bom, eu gosto assim. Não. Esta mudança gradual no significado da palavra consciência foi facilitada pelo fato de vivermos em sociedades democráticas, onde as decisões costumam ser tomadas pelo cálculo da opinião majoritária. Dizem assim, a voz do povo e a voz de Deus. Não é. Não necessariamente. Nesse contexto, os próprios moralistas ficam também tentados a resolver os problemas da consciência, apelando às correntes mais fortes da opinião pública, ou a basear-se em estudos aparentemente científicos que medem a opinião pública e revelam as visões majoritárias, revestidas automaticamente com autoridade moral. Assim, opiniões diversas, como as que ocorrem durante os conflitos sobre o probabilismo e debates subsequentes entre maiorias e autoridades, substituem o estudo sério dos princípios subjacentes aos problemas morais, que demandam competência e experiência. Em tal atmosfera, estamos muito distantes da visão da consciência descrita por Newman, uma consciência que faz julgamentos na presença de Deus, pela escuta da sua voz soberana, ou talvez mais acuradamente, uma consciência que se deixa julgar por Deus e se guiar por sua lei, através de uma obediência fecunda, aberta e inteligente. Consciência se guiar por sua lei através de uma obediência fecunda, aberta e inteligência. Abi audire, a palavra obediência, escutar a voz de Deus. Um sinal que permite distinguir a consciência verdadeira da falsa é certamente que a consciência verdadeira sempre apresenta um desafio, como o caminho estreito e íngreme do Evangelho, que faz um contraste acentuado com o caminho largo e plano que leva à eterna condenação. Ao mesmo tempo, a consciência verdadeira dá aos que a seguem paz e gozo, alegria, que nenhum fato exterior pode turvar, enquanto a falsa consciência, inevitavelmente, provoca dúvida e divisão, transigência e confusão. Então eu deixo isso aqui para vocês pensarem. Por favor, façam o guia de estudo
tentam entender profundamente o que está aqui sendo elaborado e reflitam, né? E depois nós vamos ter a parte 2 sobre a consciência. Teremos muitas formas de ir elaborando isso. Por hoje fica isso. Paz e bem, que o Senhor vos abençoe e que Nossa Senhora cuide de vocês. Valeu!